Fala aí, galera, boa noite a todos que estão aí acompanhando o nosso Conexão Flávio Azevedo. Já faz um tempinho, né, que nós não conversávamos por aqui, por esse canal, né? A correria do dia a dia, né? E assim, a falta de assuntos mais impactantes, né? Eu gosto de fazer o Conexão Flávio Azevedo sempre que tem assim assuntos mais impactantes para a gente conversar. E hoje nós temos uma série de temas para nós dialogarmos aqui no Conexão Flávio Azevedo, desse dia 14 de dezembro de 2016. Dia 14 de dezembro, esse que estava sendo muito aguardado, muito esperado, por ser a data que foi estipulada para se julgar a liminar que aliás, o julgamento do mérito da liminar oferecida pelo senhor Ciro Darlan, naquela madrugada de, se não me engano, de 29 de setembro, antes das eleições, né? E aí esse assunto, quem será o prefeito de Rio Bonito, vem dominando todas as conversas que nós temos notícia, desde as eleições do dia 2 de outubro, né? E já há algum tempo eu bati martelo dizendo que o prefeito será o ex-prefeito Mandiocão. Eu até escrevi outro dia sobre o ex-futuro prefeito, né? E alguém falou, mas não vai ser mais não. Ex porque ele já foi, futuro porque vai assumir em 2017, né? Boa noite, doutora Vera. Renata de Lemos, boa noite para você também. E estava combinado para esse dia 14 de dezembro o julgamento do mérito da liminar dada pelo Ciro Darlan, que suspendia os efeitos da reunião da Câmara Municipal de 26, né, 26 de novembro de 2013, que rejeitou as contas do prefeito Zé Luiz. Vale lembrar que o prefeito Mandiocão, ele não podia participar do pleito das eleições porque estava com as contas rejeitadas. Esse era o pecado dele. Uma vez, estando suspensa a reunião da Câmara que rejeitou as contas do prefeito, automaticamente ele estava prontinho para poder, sem a reunião da Câmara que cassou as suas contas, significa que ele está com as contas em dias. E aí poderia participar com tranquilidade do pleito, né? Seja bem-vindo aqui nosso amigo Nadelson, né, que é um cara que está sempre falando sobre isso também. Abraço aí. Muita gente nos perguntando inbox, né, e tal. Eu já tinha cravado há algum tempo que Mandiocão seria o prefeito de Rio Bonito, simplesmente por entender que as coisas estão conspirando a favor dele, né? Penso também que quando Zé Luiz Mandiocão decidiu participar da disputa, Mandiocão é um cara que tem 3 mandatos de prefeito, né? É um político experiente e um cara macaco velho. Não ia meter a mão em cumbuca. Se ele resolveu participar do pleito, esqueçam aquela conversa de que, me pediram, fizeram muita força. Conversa, isso é para jogar para a galera. O Mandiocão simplesmente foi candidato porque alguém chegou para ele e falou, não, a parada é a seguinte, vai para dentro que a gente vai garantir você. E aí eu não sei quem foi exatamente esse personagem, mas nitidamente o que nós entendemos é que foi isso que aconteceu. Eu não sei dizer para os senhores que estão aí nos acompanhando se foi o governador Dornelles, né, se foi o anjo da guarda, né, se foi a mãe de Ná, se foi algum desembargador do Tribunal de Justiça, né, se tem aí essa relação da vice dele, a vereadora Rita de Cássia, ser esposa do nosso amigo Carlinhos, que é desembargador do Tribunal de Justiça. Eu não sei dizer. O que eu garanto para os senhores é que alguém chegou para o Mandiocão lá atrás, em abril de 2016, quando começou a se desenhar essas questões de candidatura, né? Eu lá atrás eu achei muito interessante aquele movimento do ex-prefeito Mandiocão de sair do partido que ele estava, que era o DEM, e migrar para o partido PP, né? À época eu fiz uma postagem dizendo, opa,
tem surpresa por aí, né? E muita gente riu, outros acharam engraçado, outros acharam que ela maluco, né? Mas eu senti ali naquele movimento de mudar de partido uma possibilidade. E na boa, meus amigos, se Mandiocão resolveu ser candidato, é porque alguém já tinha dado um tapinha nas costas dele e dito: meu irmão, vai para dentro que você ganhando a eleição tá tudo certo. Se ele tivesse perdido a eleição, ficar em segundo, terceiro, não acredito que teria nenhum efeito. Mas a ideia era ele ganhar a eleição. Simone Leite passando por aqui, um abraço. Leia Sequeiros passando por aqui também. Abraço para ela também, a galera que está nos acompanhando. E hoje, 14 de dezembro, quando estava sendo discutida essa questão da liminar, né? Vale lembrar que o desembargador deu uma liminar para o ex-prefeito Mandiocão, suspendendo os efeitos da sessão da Câmara de Vereadores. Ele já teve algumas outras vitórias além dessa, né? Simone Leite, Léo Mossores, abraço para você também, Léo, obrigado aí pelo seu carinho, né? E assim, gente, o mérito da liminar do Ciro Darlan, que foi acatada pela desembargadora Renata Cota, seria discutida, seria julgado esse mérito hoje, dia 14 de dezembro. As notícias que eu tive ontem, no dia 13, terça-feira, inclusive na Câmara de Vereadores, é que havia acontecido um adiamento, não seria mais feito hoje essa discussão. Pois bem, para minha surpresa, hoje voltou para a pauta a discussão do mérito da liminar. E aí por volta de 4h30 da tarde, né, os contatos aí que a gente tem, e de pessoas que inclusive estavam acompanhando esse julgamento no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, né, recebemos a notícia de que os advogados das partes que estavam lá, da Câmara Municipal de Rio Bonito e do prefeito Mandiocão, parece que não teve acordo e tal, e na hora de se julgar esse mérito, os desembargadores da terceira turma do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiram tirar de pauta a discussão do mérito da liminar concedida pelo Ciro Darlan. Boa noite, Luciano Engel, Luciane Sodré, boa noite também, né? Não, o assunto não é concurso ainda, Léo, calma. Calma. Então, eles decidiram tirar hoje de pauta também, devolver a desembargadora Renata Cota o julgamento dessa questão aí do mérito da liminar do Ciro Darlan, né? E com isso volta-se a estaca zero, né? Vale lembrar isso para os amigos. Maria Fernanda, boa noite para você também. Douglas Barbosa, merece uma charge, Douglas, concordo. Tiago Faria, abraço, obrigado aí também pela sua companhia aqui conosco, né? Mais de 50 pessoas aí nos acompanhando aqui nesse papo, 11 horas da noite. Muito obrigado como diz o Heraldo Pereira da Globo, muito obrigado pelo prestígio de vocês que estão aí nos acompanhando, né? Então, o julgamento foi tirado de pauta, devolvido, boa noite Marilene, para você também, devolvido à desembargadora Renata Cota, e com isso volta-se a estaca zero. Boa noite Maria Campos. E assim, gente, hoje já é dia 14, não acredito que isso será remarcado, né, por esses dias. A diplomação do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores eleitos em 2 de outubro acontece na próxima segunda-feira, no Fórum de Rio Bonito, às 14 horas, né? Então, quem será diplomado, na minha opinião, vai ser o ex-prefeito Mandiocão, né? E quando que isso será julgado?
Meu irmão, a diplomação acontece na segunda-feira, dia 19. No dia 20, dia seguinte, terça-feira, haverá o recesso do Poder Judiciário, que só volta a funcionar depois do Ano Novo, depois das festas de Ano Novo, né? E aí o amigo que está me acompanhando aqui sabe que o Brasil só começa a funcionar depois do Carnaval. Então, meu amigo, eu, como sempre digo, a sardinha que o gato leva já era, né? Penso que o que aconteceu nesse tempo aí de 2 de outubro até hoje, 14 de dezembro, essa colocação do julgamento do mérito da liminar na pauta do Tribunal de Justiça, essa retirada da pauta, simplesmente são movimentos que aconteceram no Tribunal de Justiça para se ganhar tempo, é isso que eu percebo, para poder o ex-prefeito ser diplomado e assumir a prefeitura de Rio Bonito, né? Raul Vitor passando por aqui, Priscila Carvalho também passando por aqui, né? Eu não sei, Raul, se o fato do prefeito ser mais votado significa que houve justiça, sinceramente, né? Uma vez que ele não podia participar do jogo. Mas aqui não é essa a discussão, né? Eu particularmente discordo dessa participação, né? Daqui a pouco eu vou até falar sobre essa questão da rejeição das contas do prefeito, né? É um fato interessante que aconteceu essa semana e eu gostaria de falar sobre esse assunto também. Mas, por enquanto, nós vamos aqui falando de quem será o prefeito, que é a pergunta que me fazem. Aliás, depois que eu escrevi no Facebook que o prefeito vai ser Mandiocão, que o presidente da Câmara será o vereador Reginaldo Ferreira Dutra, o Reis, querendo a galera ou não, vai ser ele. E falei também que o dinheiro do concurso da prefeitura não será devolvido. Melhoraram muito essas perguntas, né? A galera não fez mais essa pergunta para mim, não. Mas como hoje houve essa novidade desse julgamento do mérito da liminar Ciro Darlan, como eu chamo, eu achei melhor fazer essa conexão aqui para a gente bater esse papo, né? E assim, gente, eu acho que todo o movimento que aconteceu até aqui foi simplesmente uma questão de ganhar tempo, entendeu? E assim, já estava definido que o Mandiocão ia ser prefeito de Rio Bonito há muito tempo. Desculpa aos amigos, né? Que discordam, mas eu acho que já estava definido. Quando o Zé Luiz migra lá em abril para o PP, quando ele resolve participar do pleito, na minha opinião, já estava conversado, já estava acertado, já estava definido ali naquele momento que o ex-prefeito bastaria ser, e aí eu concordo com o Raul, bastaria ser o mais votado. Dione Veríssimo, boa noite para você também, Val Velasco passando por aqui, obrigado pela companhia de vocês. Bastaria o prefeito ser o mais votado para que os astros conspiradores, como eu chamo, eu não sei quem é esse anjo da guarda do Mandiocão, né? Sinceramente, eu não sei quem é o anjo da guarda do Mandiocão, mas está muito nítido que se eu fosse o candidato a prefeito, ou qualquer um outro aí que não tivesse o apadrinhamento de alguém, não conseguiria ter as contas, a sessão da Câmara suspensa. Eu lembro, inclusive, que alguém tentou, lá em Brasília, eu até falei sobre isso há algum tempo atrás, eu não sei se os amigos lembram do Valdir Maranhão, que tentou cancelar a sessão que aprovou o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Assim que ele assumiu o lugar do Eduardo Cunha, o Valdir Maranhão, em um de seus atos translocados, ele tentou cancelar a sessão que votou o impeachment da Dilma Rousseff. E quando eu descobri que a defesa do Mandiocão estava trabalhando nessa lógica de cancelar a sessão do Poder Legislativo, eu achei um absurdo. Mas no Brasil vale tudo. Nós acabamos de ver o Renan Calheiros, na maior cara de pau, não aceitar uma ordem judicial. Não foi do fórum aí de cidades interioranas, não. O cara não aceitou uma ordem judicial do Supremo Tribunal Federal, né? Então, meu amigo, quem tem prestígio
quem tem padrinho, né, a justiça funciona diferente para essas pessoas. E nesse caso especificamente, eu percebo que existe aí algum tipo de anjo da guarda, né? Não me pergunte quem é esse anjo da guarda, que eu não posso afirmar, mas é claro que existe algum anjo da guarda que contribuiu, que ajudou o prefeito Zé Luiz Mandiocão a participar do pleito, a registrar a candidatura. Já era sabido que ele iria perder aqui na primeira instância. A doutora Juliana, que fez um trabalho muito bacana, rejeitando aqui a candidatura do Mandiocão, ela seguiu o figurino. Já se sabia que ela ia rejeitar aqui, né? E já estava se esperando essa rejeição, já estava-se com a defesa toda montada para poder recorrer no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? É bom que se diga isso. Glória Lagarto, um abraço para você. Zé Luiz será prefeito de Rio Bonito, porque assim a maioria do povo desejou. Não é só isso que basta, viu, Glória? Eu entendo perfeitamente que as pessoas que... Até eu acho que o trabalho do prefeito Mandiocão tem lá os seus pontos positivos, né? Mas não é só isso que basta. Não é bem assim. Está havendo aí o cara está sendo meio que empurrado de goela abaixo, que ele não poderia concorrer, né? Mas a gente sabe como é que funciona, como eu estou dizendo aqui, ele tem aí um anjo da guarda, né? E assim, o processo que eu vejo acontecer hoje com o ex-prefeito Mandiocão é o mesmo processo que eu vi acontecer com a Solange, né? A Solange em 2014, 2015, né? Boa noite, Carla Matos, boa noite, Andréia Muniz. A prefeita Solange passou pelo mesmo processo que o Mandiocão está passando agora. Uma liminar contra ela no Superior Tribunal de Justiça, né? O relator que estava discutindo o assunto condenou a prefeita Solange a perda do mandato, né? A perda dos direitos políticos, e o senhor Napoleão Nunes Maia Filho, né? Os amigos que me acompanham aí sempre me veem falar no Napoleão, né? O Napoleão Nunes Maia Filho garantiu a presença da prefeita Solange na prefeitura de Rio Bonito. Então, o que nós estamos vendo acontecer é um processo muito similar. Os amigos vão lembrar que o processo da prefeita Solange, ele aparecia na pauta para ser julgado, de repente ele ia tirado, sumia, né? Renan Bader, o abraço aí para você também, né? O processo da prefeita Solange ia para a pauta, de repente saía, né? Ou então o cara de vista lá, o Napoleão pedia vista. Aconteceu a mesma coisa que está acontecendo agora. Entramos num recesso parlamentar, né? no recesso parlamentar, no recesso do judiciário, né? E o assunto só voltou a ser conversado no ano seguinte, 2, 3 meses depois, né? É um processo de empurrar com a barriga para ganhar tempo, muito natural em vários momentos da vida política do nosso país, né? Nós percebemos aí uma certa celeridade no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, porque existia interesse dos 3 poderes, de parte da sociedade, né, e de vários atores que atuam nos bastidores, que ela fosse afastada do cargo, né? Isso fica muito nítido. Por isso que passou o processo de impeachment dela, né? Mas quando não existe interesse, esses processos duram 20 anos, né? A prefeita Solange, por exemplo, ela responde processos aí de 2007, 2008, e lá de 2007, não, de 97, 98, lá se vão 18 anos, 17 anos, e as instâncias superiores não definem, né? O que eu acho interessante é uma certa, um certo antagonismo, né? Eu não sei como é que eu vou classificar isso, mas quando nós estávamos discutindo o processo da prefeita Solange e estava acontecendo esses absurdos adiamentos, o processo era empurrado com a barriga, o pessoal do Mandiocão ficava indignado, né? E eu também ficava indignado.
Hoje, que nós temos também aí uma força misteriosa, né? Um anjo da guarda, alguma coisa assim, nitidamente guiando as decisões a favor do prefeito, as mesmas pessoas que achavam um absurdo a prefeita Solange ter um anjo da guarda, hoje acham normal o anjo da guarda do Mandiocão. Por outro lado, as pessoas ligadas à prefeita Solange, que achavam normal ela ter um anjo da guarda, ter lá um Napoleão que ficava adiando consecutivamente a questão do processo dela, né? A galera dela achava normal. Hoje, essa rapaziada acha um absurdo o fato de nós termos o Mandiocão com um anjo da guarda, né? Eu, particularmente, eu não sei se isso é cinismo, eu não sei se isso é doideira de cabeça, eu, particularmente, não consigo entender exatamente o que é. Eu só sei que, comigo, Flávio Azevedo, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu sempre achei um absurdo aquele anjo da guarda da Solange. E hoje acho um absurdo o anjo da guarda do Mandiocão. Porque ambos, diante da fria letra da lei, não poderia ela estar ocupando o cargo de prefeita e ele participar da reeleição, né, e ser diplomado, né? Nitidamente isso que se percebe. Mas o nosso país sabe como é que é, né, gente? O nosso país é interessante. Existe, dentro do grupo do ex-prefeito Mandiocão, uma certeza muito grande de que está tudo certo, né? Sobretudo quando a gente conversa com essas pessoas nos bastidores, a gente percebe que existe uma certeza muito grande que está tudo certo, que está tudo tranquilo, está tudo dominado, né? Uma certeza que não é natural em quem está jogando um jogo em que não se sabe o resultado, né? Não é uma confiança de fé, é uma confiança de certeza que já está tudo resolvido, né? E assim, e diante de todo esse cenário, né, eu acho que já era, né? Aqueles que não querem o Mandiocão prefeito, lamento muito. Só daqui 4 anos que ele vai deixar de ser prefeito, né? Na minha opinião, o ex-prefeito Mandiocão é sim o novo prefeito de Rio Bonito. Ainda tem algumas pessoas aí apaixonadas que ficam esperando decisão de lá, decisão de cá. Gente, não se engane, pelo amor de Deus, não se enganem, né? Assim como nós percebíamos que havia uma má vontade contra a ex-presidente Dilma Rousseff, para que ela fosse afastada, nós muitas vezes percebemos que existe uma vontade, né, de vários atores para que a pessoa ocupe o cargo. E é o que eu percebo na questão do ex-prefeito Mandiocão. Como eu disse, ele tem aí um anjo da guarda, né, que está garantindo que ele seja o prefeito da cidade, assim como a prefeita Solange teve um anjo da guarda que a manteve no cargo até aqui e não deveria estar, né? Nós vivemos num país onde a justiça é extremamente questionável, né? E eu queria falar um pouquinho sobre a questão da rejeição de contas do ex-prefeito Mandiocão, né? O prefeito me concedeu uma entrevista aí há uma semana atrás, e ele fala da questão da prestação de contas, né, de que pode ter havido uma má intenção do Tribunal de Contas deliberada de rejeitar as contas dele para tirá-lo do páreo, né? E nós somos obrigados a sempre dizer que o Tribunal de Contas é um colegiado técnico que avalia uma série de questões, né? E que se o Tribunal de Contas definiu que as contas do prefeito Mandiocão de 2012, julgadas em 2013, deveriam ser rejeitadas, nós temos que acreditar no que está dizendo o órgão técnico, né? Mas surge aí então uma notícia essa semana que eu gostaria de
de pensar essa notícia com os amigos aí que estão acompanhando aqui esse nosso Conexão Flávio Azevedo de 14 de dezembro, né? Surge uma notícia em virtude da delação da Odebrecht, surge uma notícia que joga assim uma certa desconfiança e nos faz ficar tentados a meio que acreditar no que diz o prefeito. Não acreditar totalmente, mas pensar que existe sim essa possibilidade, né? Eu quero acompanhar você que está acompanhando aqui o nosso Conexão Flávio Azevedo. Eu queria que você acompanhasse essa reportagem aqui, que fala sobre o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro pedindo propina à Odebrecht para aprovar as contas da Odebrecht, de obras que foram realizadas pela empresa Odebrecht, né? O Jonas Lopes, um cara muito distinto, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, um sujeito muito elegante, mas que está enrolado aí nessa conversa. Preste atenção, né, nessa reportagem aqui. Eu acho que é importante nós acompanharmos essa reportagem aqui, que fala sobre esse assunto. O Tribunal de Contas do Estado está sendo investigado por receber propina da Odebrecht e de outras empreiteiras. E o presidente do TCE foi conduzido para depor, Renata. Isso, Doni. O presidente do Tribunal de Contas aqui do Rio, Jonas Lopes, o filho dele e um empresário foram levados a prestar esclarecimentos na Polícia Federal. Eles são investigados por crimes como corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes, permaneceu por cerca de 8 horas aqui dentro da sede da Polícia Federal. Ele chegou pela manhã junto com outras 2 pessoas que também foram conduzidas coercitivamente a prestar depoimentos aqui na Polícia Federal. Uma dessas pessoas é o filho dele e também um empresário que é suspeito de receber as propinas. Quem mais falou nesse depoimento foi o presidente do TCE. Os outros 2 permaneceram calados, no direito só de falar em juízo. Eles vieram para cá na manhã de hoje por meio da Operação Descontrole, que é o resultado das investigações de uma força-tarefa da Operação Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. E também, coincidentemente, um dia depois da divulgação da delação premiada de Leandro Azevedo, que é o ex-diretor da Odebrecht aqui no Rio de Janeiro. Nesse depoimento, Leandro disse que Jonas Lopes pedia dinheiro para aprovar contratos que favoreciam a empresa dele, como a reforma do Maracanã e também obras da linha 4 do metrô. O valor dessa propina seria de R$4 milhões, teriam que ser pagas em 4 parcelas de 6 em 6 meses. O Leandro disse que pagou essa parcela no escritório do filho do presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Jonas Lopes de Carvalho Neto, e é por conta disso que ele também veio prestar depoimento. No caso do consórcio da linha 4 do metrô, o Leandro disse que o Jonas Lopes teria pedido propina às 3 empreiteiras envolvidas nas obras, que é a Odebrecht, a Fernanda de Gutierrez. O valor dessa propina seria de 1% do contrato, o equivalente a R$60 milhões. Nossa produção procurou os envolvidos nesse caso. A Carioca Engenharia não vai se pronunciar, o mesmo pedido pela Ana de Gutierrez, e o escritório do advogado Jonas Neto comunicou que essa busca feita no escritório dele se restringiu apenas a um computador e alguns documentos e foi mantido o sigilo dos outros clientes do escritório. E também protestou contra essa ação da Polícia Federal, esse mandado de busca e apreensão no escritório dele, caracterizando essa ação como violação profissional. O Tribunal de Contas do Estado ainda não se pronunciou sobre esse caso. Do Rio de Janeiro, Thiago Moraes, Globo News. Muito bem, gente. Então, está aí a discussão, né? A reportagem muito, muito interessante, né? O ex-prefeito Mandiocão, ele agora ganha um álibi perfeito, né? Eu acho que o ex-prefeito Mandiocão ganha um álibi porque ele há algum tempo vem dizendo que o Tribunal de Contas, deliberadamente, por influência do PMDB, partido da prefeita Solange, né, e tal, e de políticos contrários a ele, né, já há algum tempo ele deliberadamente vem dizendo que o Tribunal de Contas votou contra as contas dele, essa coisa toda. E você sabe, você que está me acompanhando aí, que o Tribunal de Contas, ele vota, ele pede propina para votar a favor das contas do cara e também pede propina para votar contra as contas de alguém, né? Existe
jogo de mão dupla aí. Então é o seguinte, se o Tribunal de Contas, o presidente do Tribunal de Contas, me pede de um consórcio de empreiteiras 4 milhões, né, para poder aprovar essas contas de serviços que foram feitos pelo Estado do Rio de Janeiro, quem vai me convencer de que no caso aí do Mandiocão também não pode ter havido uma má-fé? Ah, o Flávio está viajando? Pode até ser que eu esteja viajando. Mas quem vai me convencer que não houve também uma situação deliberada de tentar afastar o prefeito Mandiocão lá da frente, né? Como ele diz, né? O prefeito Mandiocão diz isso, que numa tentativa de tirá-lo do páreo, rejeitaram as contas dele. Quem sabe? Né? Só que é o seguinte, quando o prefeito Mandiocão diz, quando o prefeito Mandiocão fala sobre essa questão de rejeição de contas para poder tirá-lo do páreo, eu quero lembrar para os amigos que as contas da prefeita de 2002 e 2004, as contas da prefeita Solange em 2002 e 2004, também foram rejeitadas. E as contas de 2004 foram prestadas pelo grupo do prefeito Mandiocão, né? Quem prestou as contas de 2004, o último ano de gestão da prefeita Solange, foi o grupo do prefeito Mandiocão. Então, assim como o prefeito Mandiocão, ele pode argumentar que quem presta as contas, quem prestou as contas de 2012 dele, foi a prefeita Solange e o seu grupo, né? Ela também pode alegar que em 2004, quem fez a prestação de contas dela foi o prefeito Mandiocão e o seu grupo de trabalho. E ela também pode dizer que deliberadamente os caras quiseram sacanear ela, né? E prestaram as contas de maneira que elas fossem rejeitadas. A grande diferença é que em 2002 e 2004, a Câmara de Vereadores salvou a prefeita, não acompanhou o parecer contrário do Tribunal de Contas contra as contas dela. Diferente do que aconteceu com o Mandiocão, que quando as contas vieram reprovadas pelo Tribunal de Contas, a Câmara de Vereadores acompanhou o parecer do Tribunal de Contas. Gosto sempre de lembrar para os amigos que se existe algum erro que foi cometido pelos vereadores, foi lá na questão da prefeita, não na questão do Zé Luiz, né? Quem cometeu erro foi o colegiado de vereadores do ano de 2000 a 2004, que aprovaram as contas da prefeita rejeitadas pelo tribunal em 2002. O colegiado de vereadores de 2005 a 2008 também errou quando aprovou as contas da prefeita Solange, que foram reprovadas em 2004. Os vereadores de 2005 olharam e aprovaram as contas dela. Esses caras erraram. Sinceramente, não acho que a Câmara de Vereadores, que reprovou as contas do prefeito Zé Luiz, tenha errado. Eles acompanharam o parecer técnico. Eu também reprovaria, né? Eu tenho um contador. Eu tenho um contador. O meu contador, quando ele me orienta a fazer alguma coisa, eu faço exatamente aquilo que ele diz. Eu não entendo de contabilidade, eu entendo de jornalismo. Então, quando ele manda eu fazer alguma coisa, eu acompanho ele, o que ele diz, o que ele me orienta. É mais ou menos com a questão da política. Se o Tribunal de Contas está dizendo que as contas desse fulaninho estão reprovadas, eu não tenho que discutir com o tribunal, que é um órgão técnico. Todavia, diante dessa reportagem aí, de que o Jonas Lopes, presidente do Tribunal de Contas, foi levado coercitivamente pela Polícia Federal para prestar depoimentos, porque na delação premiada do executivo da Odebrecht, ele pediu grana para aprovar as contas da Odebrecht, das obras da Odebrecht, prestadas no Rio de Janeiro, eu já começo a ficar desconfiado, né? Então, gente, assim, existe um vasto caminho de coisas a se pensar, de teorias da conspiração, que nós precisamos refletir, pensar e analisar, né? Em relação à prestação de contas do ex-prefeito Mandiocão e o porquê dele estar com as contas rejeitadas, eu quero dizer para os amigos que as contas do ex-prefeito Mandiocão
não foram rejeitadas por conta dos tais 12 milhões aí, os famosos 12 milhões. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As contas do prefeito Mandiocão foram rejeitadas por outras razões. Nada tem a ver com essa história dos 12 milhões. É importante as pessoas saberem disso. A história dos 12 milhões, o prefeito Mandiocão me explicou na entrevista dele, mas explicou a moda dele, né? Eu sei explicar melhor do que ele o que aconteceu. Em 2008, ano eleitoral, 3 meses antes da eleição, a prefeitura não pode contratar ninguém. É lei. Não pode contratar ninguém 3 meses antes da eleição e não pode demitir ninguém 3 meses depois da eleição. Isso é lei, né? É lei. Só que nós sabemos que as eleições em cidades do interior, elas são regadas a muitos contratos, muitos empregos, para poder o cara votar em quem está dando um emprego. A gente sabe que é assim que funciona. E aí alguém teve uma belíssima ideia. Em vez da prefeitura contratar as pessoas, contrata-se uma empresa, a empresa contrata a pessoa para trabalhar, né? E pode contratar dentro do período eleitoral. Porque quem vai estar contratando dentro do período eleitoral não é a prefeitura, e sim a empresa que está sendo contratada para prestar serviço para a prefeitura. Olha, um negócio assim, mirabolante. O cara que inventou isso, malandraço, né? E foi o que foi feito. Uma empresa de Saquarema, chamada Nova Rio, foi contratada, se não me engano, em agosto de 2008, ano de eleições, pela Prefeitura de Rio Bonito, né? E as contratações começaram, né? Os amigos lembram da tal cooperativa, né? Que todo mundo que foi contratado passou a ser contratado por aquela empresa. Beleza. Só que aconteceu uma ilegalidade nesse processo. A empresa chamada Nova Rio, que foi contratada pela prefeitura, não sei por que cargas d'água, ela contratou uma outra empresa, a Nova Rio, contratou uma empresa chamada Multiprof, né, para prestar o serviço dela, né? Vamos torcer aqui para a internet, porque estou vendo que eu sei, agora acho que deu uma melhorada. Então, a empresa Nova Rio, contratada pela prefeitura, ela cometeu uma ilegalidade. Ela contratou a Multiprof. Não era permitido isso, é proibido isso. Se fosse a empresa Nova Rio que tivesse contratado as pessoas para trabalhar para a prefeitura, beleza, perfeitamente normal. Mas a Nova Rio recontratou uma outra para fazer o serviço dela. Isso gerou a ilegalidade. Quando o Tribunal de Contas chegou a Rio Bonito para fazer a fiscalização, né, sentiram uma falta de 12 milhões nos cofres do município. E a grande pergunta é, para onde foi esses 12 milhões? Foram pagos à Nova Rio. Beleza. E que tipo de serviço a Nova Rio prestou à Prefeitura de Rio Bonito? Contratou pessoas. Cadê a listagem dessas pessoas? Não temos. Não temos por quê? Não temos porque a Nova Rio contratou a Multiprof. Nesse momento, o Tribunal de Contas, que sabe que é proibido essa subcontratação, né? O que o Tribunal de Contas fez? Parou a investigação aí, né? Não quis nem olhar a questão da Multiprof. Quem tinha que contratar as pessoas era a Nova Rio e não a Multiprof. O Alex Hudson está dizendo aqui que ela está voltando. Zé, Alex, a Nova Rio pode até voltar, só que é ela que tem que contratar as pessoas. Não pode ela subcontratar, né? Não pode ela subcontratar. E aí o Tribunal de Contas determinou que o prefeito Zé Luiz devolva 12 milhões de reais e aplicou nele uma multa de 4 milhões de reais. O que é esses 12 milhões? Gente, esses 12 milhões não foram roubados. Desculpa, tá?
Esses 12 milhões foram pagos a esses cooperativados. Simples assim. Se você colocar que a Nova Rio funcionou em Rio Bonito por mais ou menos 4 meses, e que a folha de pagamento deu mais ou menos 3 milhões naquele tempo ali, 3 vezes 4, 12, 4 meses. A folha de pagamento de 3 milhões de contratados, vezes 4, 12 milhões. O grande problema é que a Nova Rio não tem essa documentação, essa listagem de pessoas que receberam 12 milhões, porque ela subcontratou a Multiprof. Aí está a ilegalidade, não podia fazer isso. Eu pergunto isso ao prefeito na entrevista que eu fiz a ele. O senhor sabia que os seus auxiliares cometeram essa ilegalidade? E aí ele me enrola, né? Ele dá uma desculpa, dá uma desconversa, né? É claro que ele não vai me dizer que não sabia, e é claro que ele publicamente não vai assumir que sabia, ou que não sabia, ou que os seus auxiliares tomaram uma decisão à revelia dele, né? Não vai me dizer isso. Vai me jogar um Cerca Lourenço, natural. É claro que ele ia me jogar esse Cerca Lourenço. Meu papel era perguntar, né? Ele não respondeu, o problema é dele, né? Mas assim, foi isso que aconteceu. E essa historinha que eu estou contando dos 12 milhões, ela nada tem a ver com a rejeição de contas do ex-prefeito Mandiocão. Entre os fatos que levaram o ex-prefeito Mandiocão ter as suas contas rejeitadas, está uma glosa, um corte que ele fez no repasse de recursos para a Câmara de Vereadores. O ex-prefeito Mandiocão tem dificuldade de se relacionar com vereadores. Ele não gosta muito de vereador, né? Mandiocão não gosta de vereador. Todo mundo sabe disso, isso não é segredo para ninguém. E aí, em 2009, 2010, o ex-prefeito Mandiocão, achando que ia muito dinheiro para a Câmara de Vereadores, ele resolveu simplesmente cortar o recurso que vai para a Câmara. A lei diz que o município deve mandar 7% da sua arrecadação para a Câmara de Vereadores. E o prefeito achou que era muito dinheiro e resolveu cortar, mandar só parte dessa grana, sob o argumento de que ele estava descontando aquilo que era referente ao INSS, de vereadores, de funcionários da Câmara e tal. E aí, essa é uma das razões dele ter as contas rejeitadas. A segunda razão é investimentos em educação abaixo de 5% obrigatórios, né? A prefeitura ela tem obrigação de investir 25% em educação. E no entendimento do Tribunal de Contas, esses 25% não foram alcançados. Vale lembrar que Mandiocão não é réu primário nessa história aí da rejeição de contas. Em 2006, as contas do ex-prefeito Mandiocão também foram reprovadas pelo Tribunal de Contas e a Câmara Municipal de Vereadores não acompanhou, acompanhou o parecer também foi rejeitadas as contas. Eu não lembro se foi 5-5 na época, eu lembro que as contas também foram rejeitadas. E em 2008 teve uma decisão no Tribunal de Justiça, uma decisão monocrática, né? Eu esqueci agora o nome do desembargador, uma decisão monocrática, 15 dias antes da eleição, que oficializou a candidatura Mandiocão Mateus Neto, né? Naquela época já existia o anjo da guarda do Mandiocão atuando, né? Então, e hoje nós temos de novo. Então, gente, naquela clássica pergunta que me fazem, quem é o prefeito de Rio Bonito? É Mandiocão, o prefeito de Rio Bonito. Eu sei que o pessoal aí que torce para outros candidatos, né, não querem ouvir essa notícia. Olha só, gente, política não é futebol, né? E a gente tem que saber quando perde e quando ganha, né? O Flávio Azevedo aqui, eu fui candidato a vereador nas últimas eleições, apoiei o vereador Marquinhos Luanda, né? Perdemos a eleição, acabou, perdemos a eleição. Quem esteve apoiando Marcos Abraão, lamento muito, perdeu-se a eleição. Não, mas acontece que não tem disso. O anjo da guarda, os astros estão conspirando e o principal, aí eu concordo com o rapaz aí nos comentários aí que ele colocou, Raul, né, se não me engano. O principal,
a maior parte da população votou no Mandiocão. E é exatamente pelo fato da maior parte da população ter votado em Mandiocão que eu me dou o direito de dizer que em 2020, quando nós teremos novas eleições, caso a ex-prefeita Solange seja candidato, todos irão, ou a maioria irá votar nela outra vez, né? E a Rafaele Vieira está dizendo aqui uma parada muito interessante. É mandioca, né? A Rafaela diz aqui, é mandioca, o povo quer. Em 2020, nós vamos ouvir, é Solange, o povo quer. Em 2012 eu já ouvi isso. Em 2012 eu já ouvi isso. E nós vamos seguindo nessa incapacidade, por uma série de razões culturais, emocionais, de uma série de razões, nós vamos seguindo nessa incapacidade de trocar de prefeito, né? Merece um estudo da NASA, eu não sei o que é, mas nós vamos seguindo nessa incapacidade. Eu quero dizer para os amigos, ainda hoje alguém me perguntou no centro da cidade, quem que eu acho que é melhor, Mandiocão ou Solange? Eu acho que Mandiocão é 200 mil vezes melhor do que Solange. Ele, num governo ruim, é melhor do que ela num governo bom, né? Aquele slogan do Mandiocão, de quem compara vota, aquilo é covardia, né? Porque ele, com todas as críticas que eu tenho a fazer ao ex-prefeito, ele é muito melhor do que ela, né? Mas vai ter uma rebordosa aí pela frente. Vai ter uma rebordosa aí pela frente. Tem o Hospital das Vargas para dar conta. Tem pagamentos de funcionários que certamente estarão atrasados para dar conta. Tem uma cidade para limpar. Uma cidade para calafetar buracos, né? Tem uma série de questões aí relacionadas ao piso nacional dos profissionais de educação para acertar. A rapaziada está nessa expectativa. Já existe determinação judicial para que o piso nacional dos profissionais de educação seja pago, né? Tem a UPA, que é um problema, né? Ou seja, o ex-prefeito Mandiocão, ele vai ter, na primeira semana de governo, além de ter que acomodar os amigos, tem a questão do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Hoje, uma caixa preta pior do que a caixa preta da Chapecoense, né? Vale lembrar, falei em Chapecoense, pareceu o Ronan Medeiros aí com o símbolo da Chapecoense. Abraço para o Ronan, abraço para o Roosevelt, né? Então nós temos uma cidade em frangalhos para resolver. E o que eu percebo, ontem, por exemplo, no discurso da vereadora Rita de Cássia, a vice do prefeito Mandiocão, eu vi a vereadora numa expectativa muito grande, né? Parece que ela vai ter uma varinha de condão no dia 2 de janeiro para resolver as coisas, e não vai ser assim. E se nós bem conhecemos o governo do prefeito Mandiocão, que já esteve à frente do município 3 vezes, ele geralmente passa 2 anos ali, os primeiros 2 anos, dando aquela maquiada, dando uma enrolada, e nos 2 últimos anos, bota a placa de obra em tudo quanto é canto, promete que vai ter obra e tal, por conta da reeleição. Essa é a tática de trabalho do Mandiocão. Só que a cidade não dá para ficar esperando 2 anos não, gente. O governo da Solange destruiu de tal maneira o nosso município, que nós precisamos que dia 2 de janeiro o cara comece a trabalhar mesmo, né? Não dá para esperar não. Tem muita coisa a se resolver. Nós temos uma série de questões para se resolver e não há dinheiro em caixa. O comércio da cidade está parado, né? O grupo de trabalho do ex-prefeito vai ter que ser muito bom. Não vai dar para ficar, não dá para ter briga no ninho, não dá para ter briga de casal no governo, né? Briga de casal que eu digo que não vai de secretário falando mal do outro, boicotando o outro, né? Não dá para ter briga de casal no governo. É entrar e começar a arregaçar as mangas, igual aquela foto que ele fez, e começar a trabalhar. Mandiocão, Carlos André, Luiz Benites, Marquinhos Luanda, Marcos Abraão, quem entrasse, essa seria a obrigação. Não dá para ter briga de casal no próximo governo, gente.
pelo amor de Deus. E julgo ser muito importante a prefeita dar ao prefeito Zé Luiz a transição, né? Eu acho que é extremamente importante permitir que a prefeita Solange dê ao prefeito Zé Luiz a transição. Eu quero lembrar para os amigos que dia 2 de janeiro, segunda-feira, é dia de coleta de lixo aqui na minha rua. Como é que vai ser isso? O lixo vai ficar empilhado aqui?